Câmeras. Bom, boa noite. Hoje, então, 27 de outubro de 2020. Estamos, então, iniciando mais uma sessão sobre o livro No Tempo das Catástrofes, de Isabelle Stanger. Então, com a palavra agora, Karen. Boa noite, gente. Bom, a gente começou a discutir o livro No Tempo das Catástrofes há dois encontros, né? No encontro passado a gente teve a presença da Tânia, que apresentou, fez uma fala a partir daquele artigo dela que foi o texto que ela apresentou no colóquio Curtindo Irmã da Ju, ano passado, né? E que eu acho que embora ela tenha dito que não tinha o livro da Stangers em mente quando escreveu o texto dela, me parece um texto que é profundamente stangeriano numa série de formulações, né, desse impacto da construção de Belo Monte na região da Volta Grande do Xingu e de como isso modifica, né, provoca uma expropriação no sentido amplo do termo, né, uma expropriação territorial ontológica das pessoas e dos outros não humanos que vivem nessa região. A gente viu um pouco a dimensão dessa catástrofe, né, em um sentido bastante amplo. Então a gente resolveu, como o Renato já colocou no comecinho da aula, aceitar, levar a sério essa proposta de desacelerar e seguir no livro da Stangers hoje. Embora a gente tenha sugerido a leitura do começo, né, dos primeiros capítulos e do finalzinho, a gente vai tentar um pouco passar pelo livro todo hoje, pincelando as ideias, enfim, um pouco o movimento geral do livro, porque é um ensaio que, embora se pretenda se comunicar para além, digamos assim, dos limites da academia, um ensaio que busca um diálogo mais amplo, ele ainda assim não é simples, como não é a reflexão stangeriana de uma forma geral. Quer dizer, não dá para a gente achar que vai esgotar o livro em uma ou duas sessões, muito pelo contrário. Então, acho que o que a gente poderia fazer que seria mais interessante hoje é passar por alguns movimentos que são, acho que, fundamentais para o livro e no debate, de uma forma geral, em relação à questão do antropoceno ou das mudanças climáticas, de uma forma geral, tanto que vocês puderam ver no livro, quem pôde ler, ela não usa a palavra antropoceno, né? Então, isso já é bastante revelador. E, de alguma forma, já sinaliza o que isso pode, enfim, como isso inflete no debate que a gente tem feito. Então, o que eu proporia é fazer, então, nesse primeiro momento, como eu e o Renato, a gente se organizou da seguinte forma: eu vou fazer um comentário dos primeiros 8 capítulos, né, tentando fazer uma leitura um pouco mais detida de algumas passagens que eu acho que são mais importantes, ou às vezes mais intrincadas do texto, mas como eu não vou fazer, digamos, não vou passar por todos os capítulos com a devida minúcia, eu sugiro para que vocês me interrompam, se vocês tiverem ou dúvidas, ou tiverem comentários a fazer conforme eu for passando pelos capítulos, eu vou seguir a ordem dos capítulos e vou seguir um pouco a ordem do texto. Mas, como eu disse, né, o texto tem as suas dificuldades próprias, eu peço para que vocês interrompam, se vocês quiserem perguntar, ou tiverem dúvida numa passagem, ou, enfim, quiserem mesmo aprofundar uma parte do texto, vocês fiquem à vontade para interromper, porque acho que isso vai fazer da aula, a gente vai ter uma dinâmica mais interessante do que fazer, enfim, talvez uma exposição, um debate, embora, enfim, a ideia é fazer uma exposição e depois a gente pode abrir para retomar as questões da aula passada, com a exposição da Tânia, e tentar também amarrar o que a gente vai apresentar hoje com as aulas anteriores, tá bom? Bom, esse livro, No Tempo das Catástrofes, Resistir à Barbárie que se Aproxima, como a gente já disse na aula passada, ele foi publicado, foi escrito, né, nessa virada de 2007 para 2008, mas saiu em português só em 2015, se eu não me engano, nessa tradução da UBU. E
como ela anuncia nesse texto, nessa primeira parte que serve de prefácio, esse texto, pela Kozak, né? Aí eu achei que tivesse sido primeiro pela Ubu. Essa primeira parte, ela anuncia a forma como ela pensou esse ensaio, né? Ela diz que é uma intervenção. E a intervenção, ela se propõe ser uma pausa no debate, quer dizer, uma interrupção que desacelera, né, ao mesmo tempo em que expõe o problema de uma forma um tanto diferente. Quer dizer, ela vai tratar da questão das mudanças climáticas, embora através de uma abordagem um pouco diferente, e num ritmo mais devagar, né? Essa ideia de desacelerar, ela é importante, ela é notável na própria linguagem do texto. Assim, vocês acho que podem ver que não é um texto que a gente vence com tranquilidade, quer dizer, não é um texto que a gente lê com uma certa rapidez, é um texto de filosofia que se propõe justamente que a gente tenha uma pausa para refletir, tomando o tempo que a autora nos propõe no seu ritmo de escrita, né? Sendo um ensaio também num sentido ensaístico, experimental, né, experimental no sentido das ciências experimentais mesmo, lembrando que a Isabelle Stangès, ela é filósofa, mas é química de formação, e dialoga muito fortemente com as ciências, né, é filósofa da ciência, essa ideia de experimentação é igualmente importante, então ensaio nesse sentido. E sendo ensaio, ela diz que ela não pretende convencer ninguém, quer dizer, ela busca transmitir com a brevidade que o ensaio própria da forma ensaio de escrita, né, algo que nos faz pensar, sentir e imaginar. Então, acho que esse também é um propósito importante desse ensaio. Ela não vai definir, né, até se vocês se lembram da aula passada, eu disse sobre um dos capítulos, que ela não vai caracterizar, ela não define um determinado fenômeno, ela vai buscar antes caracterizar, ou vai buscar uma forma mais próxima do ensaio e do experimento. Então, por isso que ela diz que faz uma pausa e busca se aproximar do tema de uma outra forma, né? Nisso também, acho que é interessante que o texto em nenhum momento se propõe a dar respostas, ela mesma é muito incisiva em relação a isso, né, que ela não busca, não quer, ela se recusa, na verdade, para ser mais clara, a dar qualquer resposta, né, ao que nós deveríamos fazer, né, diante dessa nova época, né, ela que já, enfim, a gente já pode ir entrando no primeiro capítulo, né, que ela vai falar dessas duas histórias, como se nós estivéssemos suspensos entre duas histórias, e essa constatação, ela nos leva à ideia de que o tempo mudou, né? E essa constatação de que o tempo mudou nos leva a pensar, bom, dentre várias das coisas que ela propõe no texto, né, como que a gente se posiciona em relação às lutas, como nós herdamos essas lutas, quais são as formas que as lutas agora vão assumir, mas isso sem colocar nenhuma resposta, né? Ela não vai dizer, pô, nós devemos fazer isso ou aquilo, justamente porque não cabe a nós responder. Embora, evidentemente, nós não podemos fugir a essa obrigação, né? De certa forma, nós somos como que obrigados a dar uma resposta, embora não caiba a nós responder. Então, é um pouco nesses impasses e nessa hesitação que o texto vai se movendo, né? Ela diz até que seria suicida se nós não tomássemos para nós essa obrigação de buscar uma resposta, embora, evidentemente, ninguém tem uma resposta simples a um problema dessa dimensão, né? Bom, nesse sentido, né, voltando à ideia do ensaio, do experimento, falar que é um ensaio ou experimento tem um sentido propriamente pragmático, né? Quer dizer, não pragmático de um realismo político, mas pragmático em relação a buscar um efeito. A gente vai ver que essa também é uma ideia muito importante, né? Um dos capítulos da Stangès, que é o
quando ela nomeia a intrusão de Gaia, né, a ideia desse ato pragmático, né, e desse efeito performativo, pragmático no sentido que ela está fazendo referência ao William James e ao Whitehead, que são duas referências, dois filósofos muito importantes na obra da Stan Getz. Então, ela está falando pragmático nesse sentido, não pragmático, como eu falei, de um realismo político, digamos assim, né? Só um parênteses, né, que é uma coisa que é importante, que ela está, isso tem muito a ver com a história da filosofia, tal, né? Ela tá, as filosofias que ela está discutindo estão muito mais interessadas nos efeitos do que nos fundamentos, né? Não é no que está fundada uma verdade, mas o que faz, o que produz isso, né? O pensamento, o que esse pensamento produz, e não qual que é o fundamento dele, né? Isso também é algo que está muito presente no pensamento do Deleuze e do Guattari, que são filósofos que ela segue bastante também. Então, só Não, exatamente. Eu acho que a essa constatação que ela diz, né, de que a época mudou, o que se segue disso, né? Quais são as consequências, o que essa constatação nos obriga? Então, exatamente isso que o Renato falou. Não se trata de definir uma verdade sobre as mudanças climáticas, definir uma pauta de lutas ou uma solução que deve ser feito, mas antes, a partir da constatação de que a história mudou, a época mudou, o que isso nos obriga a fazer? Né? Então, ela transita nessa dimensão pragmática, né? Não de definição de uma verdade. Né? Bom, nisso, voltando também a uma questão que o Renato colocou na aula passada, né, em relação à proximidade dela com uma série de lutas. Né, a gente viu no texto que isso que ela chama de acontecimento OGM, dos organismos geneticamente modificados, é super importante. Também a inspiração, né, das lutas ecofeministas é central no trabalho dela. Né. Agora, isso no texto, no ensaio, assume uma dimensão de um acoplamento disso que ela está dizendo em relação a uma série de lutas. Não é para dizer que as lutas estão superadas, as lutas anticapitalistas, mas dizer que existe uma luta que se soma, que precisa se somar a essas, né? Muito embora elas compliquem lutas, como ela coloca, já bastante incertas em relação aos seus resultados, mas é inevitável que isso seja posto, né, que seja feita uma crítica em relação às lutas que se orientam ao progresso, porque essa narrativa, o modo como essas lutas se conduzem, já não podem se orientar da mesma maneira. Né? Bom, eu passo então para o capítulo 1, propriamente, eu vou seguir um pouco a ordem aqui do texto, e aí, como eu falei, vocês podem ir me interrompendo, tá? Ela diz assim... Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Mais um pouco para frente, ela fala muito de como coletivizar as ideias para tornar mais pessoas criativas. Isso é uma indicação de uma possível resposta ao que fazer ou não é considerado? Não, eu acho que sim, tem tudo a ver, né? Mais para frente, acho que nos capítulos 6 e 7, que ela vai falar sobre arte do cuidado, né, e vai falar depois no capítulo 7 e 8 sobre, ela vai retomar essa ideia, essa história dos enclosures, e vai falar sobre o ativismo dos programadores e a busca desse comum, e de como isso, qual que é a atualidade, né, de falar dessa história dos cercamentos, né, enclosure é o termo para cercamento. Então, acho que tem toda a razão, essa ideia de coletivizar, de buscar um comum, na medida em que esse comum é aquilo que faz comunidade. Enfim, ela vai contrastar duas narrativas sobre isso, mas eu volto depois no texto, acho que ela expõe de uma forma mais pormenorizada isso. Pode ser? Aí depois, se eu não tiver respondido, aí a gente volta, porque é um tema importante. Pode ser? Pode, obrigada. Alguém tem mais questão? Ou apontar alguma questão no texto, enfim, alguma outra coisa? Bom, então vou seguir aqui, né? Ela diz
no começo desse capítulo 1, que nós estamos suspensos entre duas histórias, né? Aquela história, digamos, que é clara em relação às suas causas, mas confusa em relação às suas consequências, né? Essa primeira história que se orienta, que segue, né, a flecha do tempo, que se orienta por ideias como progresso, desenvolvimento e todas essas palavras de ordem que colocam a necessidade, né, esse imperativo categórico do progresso e da competição, digamos assim, né? E uma outra história que, por sua vez, ela é nítida em relação ao que acontece, mas obscura em relação ao que ela exige de nós como resposta. Então, nós estaríamos suspensos entre esses dois regimes de história, né? Ela fala, né, dessa crise dos subprimes de 2008, época em que ela escrevia o texto, e diz que, embora essa seja uma crise que tenha abalado, de fato, né, essa confiança no neoliberalismo, isso não requeriu que ela reescrevesse o livro, muito pelo contrário, ela diz, bom, passado um tempo, se a calmaria se restituiu, o que nós veremos muito provavelmente são as mesmas palavras de ordem de que é preciso seguir continuando no desenvolvimento, que nós precisamos, cada um, fazer os seus esforços e acreditar que é possível relançar o crescimento, né? Quer dizer, nós temos essa clareza em relação às palavras de ordem, mas é sempre muito obscuro a relação entre as palavras de ordem e as consequências, aos vínculos em relação às soluções que essas palavras de ordem nos lançam, né? Bom, nós devemos confiar no crescimento para que as coisas voltem ao normal, para que as pessoas tenham acesso a determinados bens, mas, enfim, a gente não sabe exatamente, a confusão se dá entre a articulação entre a palavra de ordem, a confiança no crescimento e a solução que se almeja com isso, né? Essa ideia de que não há escolha, é preciso aguentar firme, aceitar que os tempos são difíceis e que todos precisam se mobilizar em prol de um crescimento, né? E que essa é sempre a única solução concebível que nós temos diante de nós, né? De um nós, essa ideia de nós também é uma coisa, é uma ideia super importante no livro, né? Quem é esse nós a quem ela se refere, né, mais para frente no livro, e quem é esse nós, digamos, esse nós genérico a quem essas palavras de ordem são endereçadas. Bom, é muito evidente que essa lógica das palavras de ordem, ela revela sua validade, por exemplo, durante a pandemia, né? A gente sempre se vê às voltas com essa ideia de que o que nos resta é confiar no crescimento e na economia. Então, as pessoas precisam voltar a trabalhar para que a pandemia não acabe com a economia, etc, etc. Então, a gente se vê às voltas sempre com isso que ela vai chamar de um modo essa lógica das alternativas infernais, né? A gente vai ver isso. Bom, em relação ao ponto de partida do livro, né, como eu falei, ela não precisou reescrever o livro em virtude dessa crise financeira de 2008. Mas o ponto de partida dela, ela diz que é um pouco diferente e que se reporta a um fato. Questionar a capacidade daquilo que hoje, eu estou citando a página 8, né, se chama de desenvolvimento, de responder aos problemas que se tem. Trata-se, a partir de agora, de arrombar uma porta aberta. A ideia de que cabe a esse tipo de desenvolvimento, movido pelo crescimento, consertar o que ele mesmo ajudou a criar, não desapareceu. Mas ela não é mais evidente. O caráter intrinsecamente insustentável desse desenvolvimento, que alguns anunciavam há décadas, tornou-se agora um saber comum. Então, embora isso seja dito como palavra de ordem, com grande clareza de que o que nos resta é o crescimento, esse saber comum de que o desenvolvimento é insustentável coloca isso em jogo. Quer dizer, a época mudou justamente porque agora existe
essa ideia comum, já anunciada há muitas décadas, de que o crescimento é insustentável, né? Então, ela mostra como essas palavras de ordem de que é preciso crescer se faz junto com ideias como é preciso crescer, mas consumir com responsabilidade. É preciso que haja desenvolvimento, porém que as pessoas prestem atenção na sua pegada de carbono. Enfim, né, esse é o que ela vai chamar mais para frente, né, de um pânico frio dos gestores que sabem que o que eles fazem já não mais se sustenta, né, essa imagem que a Tânia mobilizou na aula passada da Dilma, numa reunião em que ela tinha a feição, a cara, né, ao falar de Belo Monte, com essa ideia do pânico frio dos gestores, que sabem que o que eles dizem não se sustenta mais. Como a questão hoje com a abertura à fase verde, né, da pandemia, é um pânico frio, né? Todo mundo sabe que você não pode abrir o comércio, que não pode abrir o cinema, mas com uma responsabilidade e tal. Exatamente. Senão o sistema vai entrar em colapso. O Gustavo tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Seguindo a lógica de escolhas infernais, haveria uma contradição entre economia e saúde? Sim e não, eu acho, né? Porque a ideia da lógica das alternativas infernais, dessa retórica, é que, embora seja, isso, né? Que o desenvolvimento seja insustentável, porque não existe planeta suficiente para manter um desenvolvimento no ritmo que ele acontece hoje, ou que existe uma pandemia, no caso da sua pergunta, né? E que a saúde das pessoas, evidentemente, é posta em risco, uma vez que elas retomam as suas atividades, sem que haja uma vacina ou que haja uma cura, um tratamento efetivo, né? Mas ainda assim, as pessoas, que esse imperativo de que é preciso não parar a economia, que é preciso manter o crescimento e o desenvolvimento, existe uma contradição, embora eu acho que é justamente essa lógica do ou, que você não tem escapatória, né? Mas o problema não é uma contradição que nos obriga a pensar, é uma oposição que anestesia. Eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Que até ela desenvolve na feitiçaria capitalista. Quando você se vê às voltas dessas alternativas infernais, você não tem o que fazer. É a ideia de que você acaba paralisado. Bom, se você não vai trabalhar, você, né, o efeito colateral disso é a economia, o crescimento, e esse é o imperativo que move, né, o mundo. Então, exatamente, não teria alternativa, mas não teria alternativa também no sentido do pensamento, né? Não existe um espaço para reflexão. Acho que essa é a ideia importante que a Stangers vai frisar, que as alternativas infernais, o que elas tiram da gente é a potência de sentir, de agir, de imaginar de uma outra forma. Então, o modo como se lida, né, em relação a essas alternativas é de despotencializar essas alternativas, quer dizer, contra o feitiço do capitalismo, um outro feitiço que lhe serve de antídoto, né, para aumentar essa potência de agir, né, a restituir essas possibilidades de pensar e de agir de uma outra maneira. Por isso a questão das lutas coletivas, elas vão ser super importantes aqui, né, não são soluções individuais. Não é a partir disso que ela está falando. Bom, então o livro, ele parte... Nunca foram, exatamente. O livro parte dessa constatação de que outra história começou, quer dizer, de que se nós aguentarmos firmes e seguirmos confiando no crescimento, a gente vai dar com a cara na parede. Quer dizer, a insuficiência do crescimento e do desenvolvimento.
Quer dizer, questionar a capacidade daquilo que se chama hoje de desenvolvimento, de responder a problemas tais como as desigualdades sociais crescentes, a poluição, envenenamento por agrotóxico, esgotamento das fontes, diminuição do volume dos lençóis freáticos, etc. Né? Mas isso tampouco implica, ela diz, que se trata de romper com essas histórias. Né? O fato de que que ela mostra que nós estamos suspensos entre duas histórias e que uma outra época começou, não implica em uma ruptura. Por isso, a questão das lutas aqui é super importante. Né? Não se trata de dizer que nós estamos num outro regime de historicidade e as lutas, as resistências, a luta anticapitalista encontra, então, a sua superação, muito pelo contrário, se trata em se posicionar, né, quer dizer, ela assume essa posição como herdeira de um mundo em ruínas, se coloca como herdeira dessas lutas, da mesma forma que ela se diz herdeira de Marx, mas não necessariamente do marxismo. Então, é nessa constatação de que a época mudou, de que nós precisamos ser herdeiros dessas lutas, embora não, digamos assim, não nos restringindo a essas pautas, dada essa constatação de que não é a partir do crescimento e do progresso, que, enfim, não são as bússolas mais a orientar a história. Né? Ela até cita aqui um acontecimento super importante, que o Renato também já falou sobre ele na aula passada, que é essa Batalha de Seattle, né? Que também é um acontecimento importante, um acontecimento sobre o qual ela escreve junto com Felipe Pinhar na Feitiçaria Capitalista, esse livro anterior dela. Aí, seguindo no livro, né, ela diz, na página 9, né, daqui para frente, há de certo muitas coisas a se exigir dos protagonistas que definem hoje o que é possível e o que não é. Entretanto, enquanto se luta contra aqueles que fazem reinar as evidências da primeira história, ou seja, dessa história do capitalismo, dessa história orientada pelo progresso, né, é importante aprender a assumir o que sabemos agora, tomar conhecimento de nossas obrigações diante do que está acontecendo. Né? Se o saber agora de que daremos de cara com a parede exige ser assumido, talvez isso se deva ao fato de seu caráter comum não traduzir o êxito de uma tomada de consciência geral, quer dizer, ela mostra aqui que não é necessariamente o que se impôs, não são os conhecimentos sobre as mudanças climáticas, mas aos fatos que se impuseram, né? Quer dizer, não foram as ideias que triunfaram, mas foram os fatos que falaram por si, falaram de tal modo que se tornaram consensuais na ciência, quer dizer, ela parte dessa ideia de que existe um consenso em relação às mudanças climáticas, que tomaram, digamos assim, uma tal dimensão e se impuseram com tal evidência que implicam a revisão dos modelos até mais conservadores. Né? Ela diz, quer dizer, foi isso que mudou, foram os fatos que se impuseram e não as ideias. Né? Ela diz, na página 10, a partir de agora nós sabemos, né, que certos efeitos doravante observáveis já forçam os climatologistas a modificar seus modelos e suas previsões. Assim, o derretimento das geleiras está acontecendo muito mais rápido do que previsto, tanto no Ártico como na Antártica. E os glaciologistas precisam corrigir seus modelos simplistas demais sobre o assunto. Em suma, seguindo na página 11, no comecinho lá, né? Estamos nessa nova época, diante não apenas de uma natureza, entre aspas, que deve ser protegida contra os danos causados pelos homens, mas também de uma natureza capaz de incomodar, de uma vez por todas, nossos saberes e nossas vidas. Aqui é interessante que ela já vai introduzindo essa ideia do que vai se, dessa verdade incômoda, né? Nisso que vai se introduzindo nas nossas vidas. Ela diz que não é uma natureza. E aí que tá, né? Não se trata de uma natureza que deve ser protegida, ela vai dizer mais para frente que
a Gaia, né, que faz essa intrusão, eu vou voltar mais para frente sobre essa ideia, mas não se trata aqui, com as mudanças climáticas, de falar de uma natureza que deva ser protegida, de uma natureza frágil, ou de uma natureza que remete a uma ideia de pertencimento, né, Pachamama, por exemplo, ou de uma natureza hostil, pura e simplesmente, ou de uma natureza passível de ser explorada. Se trata de outra coisa aqui, né, algo que diz respeito mais a uma natureza capaz de incomodar de uma vez por todas, e de uma vez por todas quer dizer aqui que não há futuro sem isso que vai passar a incomodar as nossas vidas, quer dizer, daqui em diante, é com Gaia que nós teremos que lidar, né, é isso que vai ser a marca do que está diante de nós, né? E aí não se trata de recusar dar uma resposta ao que se introduz com a intrusão com as mudanças climáticas, mas aprender a lidar, a responder, a compor com ela, né, nós veremos, não existe escapatória para nós, né, não existe um futuro depois da superação do capitalismo, enfim, né, não, a ideia de que as lutas precisam se orientar de uma outra forma, com outro regime de historicidade, se esse futuro se coloca, né, se Gaia se coloca como um horizonte com o qual a gente precisa lidar. E aí, seguindo com essa ideia, né, ela diz, essa nova situação não significa que as outras questões, poluição, desigualdades, destruição do lençol freático, de uma série de outros recursos, enfim, devam ser relegadas ao segundo plano. Elas estão, isso sim, agrupadas de duas maneiras. Por um lado, como já salientei, todas questionam a perspectiva de crescimento, identificada com o progresso, que, entretanto, continua se impondo como o único horizonte concebível para essa primeira história, né? Por outro, nenhuma delas pode ainda ser considerada independentemente das outras, pois, a partir de agora, o aquecimento global é um dos componentes de cada uma delas, de cada uma dessas questões, né? Trata-se, com certeza, de uma globalização, e isso, antes de tudo, do ponto de vista das ameaças que se aproximam. Essa ideia da globalização aqui é importante, eu acho que isso se remete a uma questão da globalização das ameaças e desse outro, dessa ideia de planetaridade que ela vai retomar mais para frente. Bom, diante disso tudo, né, diante desse contraste, né, que ela coloca como estarrecedor entre o que a gente sabe e o que nos mobiliza, o que precisa ser lembrado, né, ela coloca no finalzinho da página 12, né, era preciso lembrar, então, que esse contraste estarrecedor entre o que sabemos e o que nos mobiliza, para ousar colocar o futuro que se prepara sob o signo da barbárie. Essa ideia de barbárie é fundamental aqui no texto. Na aula de sexta, até teve uma questão que colocaram a respeito desse termo, né, que, enfim, pode ser um tanto complicado. Ela utiliza uma série de conceitos que podem soar estranhos para a gente, né, barbárie, civilizar, mas tem um sentido aqui. A ideia de barbárie, como ela mesma explicita, não é a barbárie dos atenienses, né, não eram os bárbaros que falavam outras línguas, que estavam fora da polis, né, não é bárbaro nesse sentido, né, bárbaro como uma forma de marcar uma diferença que se dá no contraste entre civilizados e não civilizados. Barbárie aqui se remete a uma ideia que foi caracterizada em 1915 por Rosa Luxemburgo, em um texto que ela escreveu na prisão. Ela diz, aí abre aspas, né? Quando milhões de proletários de todas as línguas caem no campo da vergonha, assassinam seus irmãos, rasgam a própria carne com um canto de escravos nos lábios. É dessa barbárie que ela está dizendo, né? Rosa Luxemburgo
marxista afirmou que nosso futuro tinha por horizonte uma única alternativa, socialismo à barbárie. É barbárie nesse sentido, tal como formulado por Rosa Luxemburgo, que a Stangers faz referência, né? Quer dizer, esse canto de escravo nos lábios, essa ladainha na forma das palavras de ordem, de que é preciso, não temos escolha, precisamos do crescimento, o desenvolvimento é a nossa única saída, etc. Né? Essa ideia da barbárie, ela assinala, como ela disse aqui, seguindo no texto, que aquilo que até então era definido como intolerável, quase impensável, se instala entre os nossos hábitos. Quer dizer, aquilo que, né, à primeira vista, parece inaceitável, diante dessas alternativas infernais e desse imperativo do crescimento, vai se tornando cada vez mais aceitável. E ela diz, bom, essa barbárie, contra essa barbárie que a gente precisa resistir para evitar, como ela coloca aqui, uma New Orleans planetária, né, em dimensões planetárias. Aqui ela faz referência ao furacão Katrina. Eu não lembro que ano que foi que aconteceu, se foi 2005, né? Que causou uma devastação imensa, enfim, foi uma calamidade de grandes proporções nessa região sul dos Estados Unidos. Uma calamidade, como ela mesma assinala, não só em relação aos impactos do furacão, mas as respostas que foram dadas a eles, né? Quer dizer, abrigo para os ricos e os mais pobres que foram deixados à míngua. Né? Mas para o final do capítulo, ela volta a essa questão da herança, né? Como ser herdeira dessas lutas, né? Das lutas contra o capitalismo, em particular. Ela diz, ao escrever esse livro, eu me coloco entre aqueles e aquelas que se dizem herdeiros de uma história de lutas contra o estado de guerra perpétuo que o capitalismo faz reinar. É a questão de como ser herdeiro dessa história hoje que me faz escrever. Essa é um tema super importante no livro, mas de uma forma geral, na obra da Stangers, né? Em outro momento, ela vai falar sobre a questão da caça às bruxas, né? De que nós precisamos ser herdeiras também. Acho que ela fala isso se remetendo a Starhawk, né? Essa feiticeira, essa bruxa Wicca americana, sobre a qual o Renato também já começou a falar na aula passada, que é uma dessas copensadoras super importantes pro trabalho da Stangers, né? Então é com o cheiro das bruxas que foram queimadas, né? Com esse cheiro nas nossas narinas, é com essa herança da caça às bruxas que também a gente precisa lutar, né? Sendo herdeiras dessas bruxas que foram queimadas. E é com isso, né? Tendo essa herança em mente que ela escreve. E ela lembra que há pessoas que já estão engajadas numa série de experimentações, né? Experimentações para criar esse futuro que não seja bárbaro, né? De criar uma vida depois do crescimento econômico, que não se orienta pelo crescimento. Uma vida que explora, então, outras conexões e outras formas com outras potências de agir, pensar e imaginar. Né? Essa ideia de buscar outras conexões que permitam imaginar e pensar de outra forma é fundamental aqui. Não se trata só... ela mostra, né, que, claro, evidentemente a ciência é super importante, né, uma certa ciência, não essa, como ela vai caracterizar, da economia do conhecimento, mas a ciência, no seu caráter especulativo e experimental, na medida que justamente nos permite pensar e imaginar de outras maneiras, é super importante, assim como uma série de outras práticas
e conexões, né? Outros conhecimentos que, enfim, não são muitas vezes identificados como conhecimentos científicos, eles também compor com esses conhecimentos, às vezes, né, caracterizados como não legítimos, não científicos, também vão ser importantes aqui, por questão da bruxaria, né, citando a Starhawk. Tá bom, e aí o finalzinho desse capítulo, ela diz, né, falando sobre essa questão de não oferecer as respostas, né, bom, as palavras não têm o poder de responder. A questão imposta às ameaças globais múltiplas e emaranhadas do que chamei de segunda história, aquela na qual embarcamos a contragosto. Mas elas podem, e é o que este livro tenta, contribuir para formular essa questão, de um modo que nos force a pensar no que deve ser feito para que exista a possibilidade de um futuro que não seja bárbaro. Quer dizer, ela não está dando uma resposta, o que ela busca fazer nesse livro é contribuir para formular uma questão essa que nos vai forçar a pensar, quer dizer, a ideia de que a gente precisa abrir um espaço para esse outro pensamento, para formular uma questão. O mais importante aqui não é dar soluções, mas justamente conseguir formular de uma outra maneira, né? Formular a possibilidade desse futuro que não seja bárbaro, né? Que não se oriente por essa barbárie, como ela descreveu aqui. Bom, não sei se estou indo rápido demais, pulando um pouco a articulação das ideias, enfim, mas para tentar dar tempo de cumprir o que é mais importante de cada passagem dos capítulos. Vocês me interrompam. Eu não estou conseguindo acompanhar muito o chat. Tá bom, tá bom. Mas vocês fiquem à vontade para me interromper também, quando for necessário. Então, né, seguindo, né, o capítulo 2. Eu tinha feito uma descriçãozinha de cada um dos capítulos, porque eles não têm títulos, né? Então, esse primeiro capítulo, meio que busquei frisar o que eu acho que é 3 coisas importantes, né? Essa ideia dessas 2 histórias, da mudança da época, a constatação dessa mudança, que é o ponto de partida do livro, e essas posturas em suspensão em relação às lutas, né? Como ser herdeira dessas lutas. Esse capítulo 2, ela trata dessa ideia, né, desses nossos responsáveis, ela caracteriza quem são esses responsáveis e um pouco que define, delimita o escopo, o êxito do ensaio, né, o que seria o êxito desse texto. Bom, ela começa assim: esse livro é literalmente o que se pode chamar de ensaio, entre aspas. Trata-se de fato de ensaiar ou experimentar, pensar com base no que é, antes de tudo, uma constatação. A época mudou, como eu disse. Ou seja, adotar essa constatação do poder de nos fazer pensar, sentir e imaginar. Quer dizer, ela não está definindo que época é essa, ou qual é a verdade dessa época, ou dar uma resposta ao que essa época nos exige, mas é justamente de dotar essa constatação de que a época mudou, do poder de fazer pensar, sentir, imaginar e agir. Quer dizer, existe uma função pragmática dessa constatação. E é nessa chave que a argumentação dela, enfim, é essa orientação, digamos assim, dessa ideia de ensaio, de experimentação, né? Buscando um efeito pragmático. Mas um ensaio assim pode ser assustador, ela segue. Por essa mesma constatação, né, poder servir de argumento para nos impedir de pensar e nos anestesiar. Com efeito, à medida que se restringiu o espaço das escolhas efetivas que dão sentido a ideias tais como política ou democracia, aqueles que de agora em diante chamarei de nossos responsáveis, entre aspas, foram encarregados de fazer a população compreender que o mundo mudou. Quer dizer, a ideia dessa constatação de que o mundo mudou não é no sentido atribuído
por aqueles que ela vai chamar, a partir de agora, de nossos responsáveis. Nossos responsáveis, aqui é sempre com maiúsculo, né? Os responsáveis, a ciência, o Estado. O maiúsculo é para expor essa falsa mudança, essa pretensão de mudança de natureza a que essas figuras se pretendem, né? Então, não é a ideia de que o mundo mudou para reiterar essas palavras de ordem. Bom, o mundo mudou, portanto, né, segue crescimento, portanto, precisamos de outras alternativas. Enfim, não é nessa ideia de reiterar o passo do desenvolvimento, né? Ela diz, ora, para eles, mudar significa negar o que tinha dado esperança. Feito, lutar, criar. Significa, vamos parar de sonhar, é preciso se render aos fatos. Bom, não é nesse sentido que ela fala de mudança, né? Porque, na verdade, mudança aqui, tal como entendem esses responsáveis, é mais uma maneira de, outra vez, anestesiar toda a potência de luta, de imaginação e de sentir de outra forma. Trata-se, portanto, ela diz, de aprender a se adaptar com um triste suspiro que mata tanto a política como a democracia. Aí, a palavra de ordem, não tem jeito, é preciso, né? Então, não é nesse sentido. Ensaiar, seguindo no texto dela, né, ou experimentar pensar com base nesse fato, ou seja, naquilo que brutalmente tornou-se uma evidência comum, é fazer dele um argumento. Quer dizer que a época mudou, né, não significa torná-lo argumento. Quer dizer, a época mudou, portanto, então, ou disso decorre que... Não é isso. Trata-se de fazer dele uma questão. E uma questão colocada não em termos gerais, mas aqui e agora, ou seja, no momento em que o grande tema do progresso já perdeu seu poder de persuasão, ou seja, como tornar essa constatação uma pergunta, uma questão e não um argumento, né? Então, tem uma mudança da compreensão desse ponto de partida do livro dela, né? E aí, quando ela fala do poder de persuasão do crescimento, não significa que ele perdeu os seus efeitos nocivos, quer dizer, né, as escolhas forçadas, o poder da retórica das alternativas infernais. Não é que essas escolhas, como ela diz, né, não continuem nos prejudicando, muito pelo contrário, mas significa, né, que não se pode mais dar como certo, né, que o crescimento seja a única alternativa, ela diz. Do mesmo modo, há 50 anos, na época em que as grandes perspectivas, da inovação técnico-científica eram sinônimo de progresso, teria sido quase inconcebível não se voltar com confiança para os cientistas e para os técnicos, não esperar deles uma solução para problemas concernentes a esse desenvolvimento, do qual se orgulham tanto ter sido motor, né? Mas aqui também, mesmo sendo menos evidente, a confiança foi profundamente abalada. Não se pode dar como certo que as ciências, ao menos como as conhecemos, tenham a capacidade para responder às ameaças do futuro. Em compensação, em relação à chamada economia do conhecimento, aqui é outra expressão importante do texto dela, né? Ela vai distinguir economia do conhecimento, que é aquele conhecimento orientado ou que vai, digamos, de mãos dadas com os interesses do setor privado, da indústria, né? Ela distingue economia do conhecimento de práticas de conhecimento, né? A economia do conhecimento aqui, ela se aproxima, ou ela tem uma forma correlata ao que ela chama de ciência com esse C maiúsculo, né? Essa ciência que compõe o que ela vai chamar da lenda dourada da emergência do poder no Ocidente, né? Ela vai falar dessa tríade de Estado, ciência
e Estado, ciência e o capitalismo, né, que é com a forma das empresas, né, dos empresários, com E maiúsculo também. Então, o que ela diz, bom, é relativamente certo que não é essa economia do conhecimento ou essa confiança que se tinha, né, no progresso, na inovação, na capacidade de inovação técnico-científica, né, não são eles que vão dar as respostas a um futuro que vão evitar a barbárie. Da mesma forma, os estados, ela também tira os estados como uma possibilidade de resposta para evitar esse futuro. Aí, pro finalzinho, já desse capítulo, tem uma questão interessante a respeito da experimentação que ela coloca, né? Não, na verdade, antes disso, né? Ela vai falar dessa questão da caracterização, que eu disse que é importante. Bom, ela coloca assim, né? Chamar aqueles, isso na página 21, chamar aqueles que nos governam de nossos responsáveis, entre aspas, é afirmar que não estamos no lugar deles. E que isso não é um acaso. É também impedir que eles e seus aliados andem por aí repetindo impunemente que aquilo que chamei de primeira história, a de uma competição generalizada, de uma guerra de todos contra todos, em que cada um, indivíduo, empresa, nação, região do mundo, deve aceitar os sacrifícios necessários para ter direito de sobreviver, em detrimento aos seus concorrentes. Essa primeira história obedece unicamente ao sistema que já provou seu valor. Quer dizer, o que ela busca aqui, fazendo, né, com esse procedimento, né, eu já tinha comentado sobre isso na aula passada, ela diz, bom, quando ela caracteriza a primeira história nesses termos, e ela vai falar dos nossos responsáveis, assim, bom, qual que é a postura que a gente tem diante deles? Ela diz, bom, é preferível, nesse caso, alimentar as virtudes do riso, da grosseria e da sátira. Ela diz, bom, a gente não vai se colocar no lugar dos nossos responsáveis. Ela diz, a gente se recusa a isso. E a postura que nós vamos ter em relação a esses nossos responsáveis é a de piedade. Acho que é interessante, eu frisei essa questão na aula passada, porque eu acho que é interessante isso que ela, essa ideia das virtudes do riso, da grosseria e da sátira na obra dela, né? Quer dizer, quando a gente tem piedade desses que se colocam na posição dos nossos responsáveis, a nossa posição não é não é uma simpatia, quer dizer, a gente não vai ter empatia por eles, né, dessas pessoas que se colocam como responsáveis pelo destino dos outros, mas a gente vai justamente ter uma postura de afastamento. A gente se recusa a se colocar no lugar deles, né? Essa questão da caracterização, como eu disse, né, que é importante no finalzinho do texto, ela opõe a questão de desvelar, quer dizer, ela não vai oferecer uma definição ou uma verdade, né, mas ela busca caracterizar, né, ela opõe desvelar e caracterizar.
Quer dizer, uma postura que se propõe a desvelar ou a definir ou a dar uma verdade, ela se aproxima dessa ideia de denúncia ou de julgamento. Quer dizer, a gente não está numa corte julgando, seja lá quem for, ou denunciando, né? A ideia é que, quando se busca caracterizar, é mais na ideia de colocar em caracteres, né? A questão dos caracteres, como ela coloca. Ela diz assim, aí, na página 25, né? Começa assim. Em compensação, ela fala, caracterizar, ou seja, colocar a questão dos caracteres, é considerar essa situação de modo pragmático, ao mesmo tempo com base no que podemos imaginar saber, e sem dar a esse saber o poder de uma definição. É a isso que ela escapa. Aí ela compara, né? É o que pode fazer um autor de ficção quando se pergunta o que os protagonistas de sua narrativa são capazes de fazer na situação que ele criou, que ele está propondo. Caracterizar é partindo do presente, que coloca a questão, remontar o passado. E isso não para deduzir o presente desse passado, mas para dar espessura ao presente, para interrogar os protagonistas de uma situação do ponto de vista daquilo de que eles podem se tornar capazes, ou seja, o que essa situação torna essas pessoas capazes, né, quando você caracteriza de uma tal e tal maneira. Da maneira pela qual eles são capazes de responder essa situação. Então, quando ela propõe esse nós fictício, né, quando ela está dizendo, no finalzinho aqui, é uma ideia de que o nós desse ensaio faz intervir aquele que hoje coloca questões desse tipo, né, de como nós caracterizaríamos essa situação e o que, caracterizando nesses termos, o que essa situação nos faz agir, né, sem buscar desvelar qualquer verdade ou definir, seja lá o que for, ou julgar. Não é nessa chave que ela se orienta. Bom, eu vou seguindo aqui, eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora, eu já vou para o capítulo 3, que é super importante. Ela fala do acontecimento, que ela chama, né, de acontecimento OGM dos organismos geneticamente modificados, economia do conhecimento e a intrusão de Gaia. Aqui, essa ideia do acontecimento dos organismos geneticamente modificados é um pouco a deixa para formular essa ideia da intrusão de Gaia. Ah, sim, tá, eu vou procurar aí mais rapidinho aqui, desculpa. É difícil saber onde corta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar juntar, eu acho que esses próximos capítulos, né, o capítulo 3 e 4, eu acho que eles formam, junto com o 5, faz um bloco, porque quando ela fala do acontecimento dos organismos geneticamente modificados, e o que caracteriza, né, essa resistência na Europa contra os organismos, né, geneticamente modificados como um acontecimento, eu acho que a ideia de caracterizar nesses termos e pensar Gaia faz enfim, já acho que tá vou fazer então isso de uma forma mais esquemática. Mas antes de falar do acontecimento, tem uma questão no comecinho do capítulo 3 que eu acho que é interessante, né? Que ela opõe essa questão de conflito e oposição frontal, né? Eu acho que quando ela fala a ideia de conflito ou de uma oposição, eles são pouco interessantes na chave que o livro se orienta, não, enfim, por estarem ultrapassados, né? Quer dizer, as lutas
contra o capitalismo, enfim, não é nada disso. Quando ela se diz herdeira das lutas aqui, não é, né, numa outra chave, não é para recusar ou para dizer que elas são ultrapassadas, mas por uma questão da inteligibilidade que essas posturas permitem, né? Quer dizer, a gente, antes de dar as respostas, ela sempre assinala, mais interessante da forma como ela está propondo a questão do livro dela, é formular outras questões. Bom, quando ela fala desse acontecimento dos organismos geneticamente modificados, ela não fala pensando em qualquer vitória que possa estar associada a esse acontecimento, até porque a gente sabe que os organismos geneticamente modificados e patenteados estão por todos os cantos, né? A gente não come milho hoje em dia que não seja transgênico, a não ser que a gente busque muito um milho específico que não seja geneticamente modificado, né? Não se trata de uma vitória propriamente, ou até, né, porque, enfim, se não são, se eles não aparecem, não estão nas nossas vidas para justificar, exatamente, né, para justificar o fim a luta, o combate da fome no mundo, existem outras alternativas, como os biocombustíveis, que a gente bem sabe que se colocam nessa chave de alternativa ao uso dos organismos geneticamente modificados. Mas ela diz que a ideia de que ele seja um acontecimento, né, é justamente pelo fato de que ele gerou uma série de conexões e conhecimentos, né. E tem uma coisa importante também, que eu acho que é um background histórico, que eu acho que é em 97, que o Juppé, que era o primeiro-ministro da França, ele barra a coisa de variedades de milho transgênico. Então ela vê isso como uma espécie de vitória, quer dizer, que ela fala, né, que os medos irracionais entraram na política, né? Porque sempre o argumento é esse, não, imagina, para de viajar, o transgênico vai resolver o problema da fome, né, e coisas assim. Exatamente. Se não é essa ideia de que vai resolver o problema da fome, se vocês não aceitarem os transgênicos, os pesquisadores vão embora do país, ou se vocês não aceitarem os transgênicos que não são tão bons agora, a gente não vai ter os transgênicos melhores no futuro. Enfim, essa retórica das alternativas infernais também, enfim, não deixou de operar no caso dos transgênicos, mas como ela diz que foi um acontecimento justamente por ter havido um aprendizado efetivo, né? Provocou questões que fizeram pensar esses responsáveis, a ciência e o Estado, né? Que os fizeram titubear e refletir. Aí eu cito a Stan Getz, como se o mundo de problemas que eles não se colocavam, de repente, se tornasse perceptível para eles. Quer dizer, agora eles também tinham que se haver com essas questões que foram colocadas por uma resistência da opinião pública, digamos assim, organizada em uma série de diferentes instâncias, embora isso com o tempo tenha sido, digamos, domesticado, e ela diz que essas pessoas tenham sido estimuladas a contribuir com propostas mais construtivas, quer dizer, menos a formular as questões e mais a oferecer soluções às questões postas por essa economia do conhecimento, quer dizer, essa ciência orientada pela lógica das patentes, né? É interessante no caso dos organismos geneticamente modificados, que é como se fosse uma última, a lógica das patentes, né, e essa apropriação da agricultura. Não sei se vocês sabem como funciona essa questão dos organismos geneticamente modificados, mas quando a Monsanto oferece uma semente de milho, né, enfim, o agricultor, ele compra o milho e junto dele os defensivos que precisam ser utilizados junto com ele. Então, no caso, o milho transgênico, ele é cultivado junto com o uso do Roundup, né, que, se eu não me engano, é o glifosato, né, que é uma substância super tóxica, enfim, né, mais do que comprovado
os efeitos nocivos do uso prolongado, os efeitos para a saúde humana, mas para o meio ambiente, sim, é um pacote, né, justamente. Então, e na safra seguinte, essas sementes, elas não podem ser reutilizadas, então a cada nova safra é preciso comprar novamente essas sementes. O efeito disso, a longo prazo, diminuir a variabilidade, a diversidade biológica, né, porque essas sementes não circulam, no caso da agricultura tradicional, em que as pessoas trocam semente, essas sementes sofrem as variações, né, próprias enfim, ao processo simbiótico, né, com outras plantas, com outros agentes, né, biológicos, enfim, polinizadores, né, a troca entre material genético entre diferentes tipos de milho, no caso do exemplo que a gente está dando, né, tudo isso deixa de acontecer, né, a longo prazo, que você tem essa homogeneização fenotípica e genotípica, né, em virtude do uso, então, dos organismos geneticamente modificados, além de, claro, uma série de impactos, já que não são só essas sementes, mas esse pacote, como o Renato lembrou, de semente inseticida, né, e defensivos. Pode falar. Só lembrando, faz mais ou menos um ano, né, aquele cara que é chamado, acho que é Edwin Hardman, né, ele processou a Monsanto por causa de um câncer que ele teve, né. Ele ganhou, né? Ele ganhou, e que é um herbicida, né, eu tinha anotado aqui, chamado Roundup, que é um dos mais utilizados nas plantações brasileiras, né? E ele conseguiu uma indenização de 8 milhões já numa fase super avançada da doença, né? Mas provando que o tal inseticida tinha sido responsável pela doença dele. Então, não são simplesmente medos irracionais. Uhum. Essa ideia do acontecimento também, que eu queria frisar aqui, ela fala dessas conexões que foram criadas, desse aprendizado. Ela diz que o importante, nesses casos, é poder dizer, isso na página 29, é importante poder dizer, aprendi com outros e graças aos outros. Assim, a origem do meu engajamento pessoal, ela diz, né, no caso do acontecimento, foi antes de tudo a arrogância ignorante com a qual os cientistas anunciavam uma resposta, enfim, científica para a questão da fome do mundo, né? E eu também tinha convicção fundada no precedente, aí ela vai rememorar essa questão da energia nuclear, né? De que somente o questionamento público de uma tecnologia desse tipo podia produzir um saber um pouco confiável sobre ela, tá? Dizendo sobre a energia nuclear, mas confiável em todo caso, que o de especialistas que, então, no mais das vezes, a serviço da factibilidade de uma inovação, que para eles faz parte do inelutável. Enfim, ela está associando, né, essa questão do acontecimento dos organismos geneticamente modificados a a esse questionamento público, né, da energia nuclear, né, em relação a esse slogan de que o progresso não pode parar. Bom, por fim, nesse capítulo, que é interessante, importante dizer, é que não se trata, né, a postura em relação aos organismos geneticamente modificados, não se trata de uma recusa, quer dizer, não se trata de recusar o que já está por todo lado. A gente sabe que os organismos geneticamente modificados são utilizados, seja no caso da alimentação, seja para os biocombustíveis, enfim, não interessa, a questão é que a postura diante deles não é a da recusa, mas justamente de buscar uma capacidade de resposta, ou seja, como a gente responde a isso, né? Ela diz, cabe a nós, aí aqui é na página... no finalzinho aqui, né, página 34. Efetivamente, ao contrário do que aconteceu com os OGM, não se trata apenas de recusar, né?
Aí, mais para baixo, ela diz, cabe a nós criar uma maneira de responder por nós, mas também pelas inúmeras, no caso aqui ela está dizendo, pensando essa questão do futuro, né? A questão do futuro que os organismos geneticamente modificados colocam não é da recusa. Pensando isso numa questão mais ampla do futuro, ela diz, então, de criar uma maneira de responder por nós, mas também pelas inúmeras espécies vivas que levamos conosco para a catástrofe. Isso ao passo que esse nós, entre aspas, só existe virtualmente, convocado por essa resposta a ser dada. Para marcar o caráter inédito dessa situação, último parágrafo aqui da página 35, da forma como ela confunde nossas perspectivas, decidi dar um nome para o que está acontecendo e que, ao contrário dos OGM, não foi nem desejado nem preparado por ninguém. Aquilo que temos que criar uma resposta é a intrusão de Gaia. E aí, aí passamos, então, para o capítulo 5, em que ela vai tratar justamente dessa questão de nomear Gaia, né? Claro. Ela chama de uma operação pragmática. Uma operação pragmática, exatamente. Oi, Sofia, pode falar. Eu não entendi muito bem a passagem do acontecimento OGM para o nome de intrusão de Gaia. Vou voltar aqui, peraí. Porque exatamente o que ela está tentando mostrar é como que esse problema do OGM, que é um problema central aqui no livro, vai justamente levar para a questão de Gaia. O que é Gaia? Né? Gaia seria uma espécie de resposta desse mundo que está sendo tratado como recurso, como objeto, né? Então, será que a gente pode ficar com os transgênicos? Qual que é a consequência? Né? Aí a gente entra naquela questão da história 2. Né? Quais as consequências? Até que ponto a gente pode fazer as coisas sem pensar nas consequências? Né? A história do cara que ganhou o processo da Monsanto tem a ver com isso. Uhum. E eu acho que e os transgênicos, eles simbolizam, né, de certa maneira, o auge do que seria o controle do mundo natural, né, o que seria a agricultura intensiva na sua mais perfeita realização, porque é uma coisa que cresce mais rápido, que sobrevive a pragas, né, então você tem um ultracontrole, né, desse mundo natural. E a intrusão de Gaia é justamente aquilo que te coloca um problema para esse controle, para essa aceleração, né? Há consequências e essas consequências poderão ser terríveis. E a gente está vivendo essas consequências, né? Eu acho que Exato. tem uma questão que ela formula também em termos de futuro, né? Porque ela diz, bom, essa ideia do acontecimento, OGM, ela coloca como uma narrativa exemplar. Né? Exemplar não no sentido de que ela deve nos servir como modelo, mas exemplar naquilo que é possível quando as pessoas se organizam, fazem conexões que permitem pensar e agir de outra maneira, né? Eu acho que isso é interessante. Por isso que aí, mais para frente no livro, ela vai dizer, por isso que esses acontecimentos precisam ser contados, é preciso contar outras histórias, é preciso, por menores que sejam esses êxitos, que eles sejam, digamos, celebrados em tudo aquilo que eles têm de um acontecimento efetivo. Agora, em relação à questão do futuro, né, eu acho que é interessante a chave que ela diz em relação à postura que a gente tem diante desse acontecimento, que não é a recusa, quer dizer, qual que é como se posicionar diante desse acontecimento. Em relação ao acontecimento dos OGM, né, ela diz, bom, é ineficaz você recusar essa tecnologia porque ela já está por todo lado, né? O que
se celebra, o que se toma como elemento importante desse acontecimento foi a potência de agir conjuntamente, né, disso que ela diz, né, de poder dizer que se aprendeu com os outros e graças aos outros, e que isso é importante, né, mas não a recusa. E aí disso, eu acho que esse é o gancho para pensar na intrusão de Gaia. Qual que é a resposta que a gente vai ter diante disso, que a gente não tem, não está preparado, né, e que não foi desejado por ninguém. Quer dizer, ao contrário, né, em continuidade, porém, de uma outra forma em relação ao acontecimento, né, isso não foi desejado e ninguém está preparado para lidar com Gaia. Qual que é a postura em relação a isso? A gente vai recusar? Bom, Gaia, como ela vai dizer, é completamente indiferente aos desígnios humanos, aos nossos interesses, à justiça ou à injustiça, tanto que a gente bem sabe, né, que as áreas mais afetadas pelas mudanças, por esse novo regime climático, são as áreas mais pobres, né? Então, assim, é uma amostra da indiferença de Gaia em relação a qualquer justiça no sentido humano, né? É uma Gaia implacável, ela vai matizar, né? Gaia não é Pachamama, não diz respeito, como eu falei, a uma ideia de pertencimento, ela não é uma natureza frágil que precisa ser protegida, não é a natureza a ser explorável, mas essa natureza, por isso que nomear aqui não nomear como Gaia, não é arbitrário, né? Nomear como um ato pragmático tem um sentido, né? É um sentido de é um ato científico, né? Não é um ato anticientífico, porém não é uma ideia de separar as ciências. Quer dizer, quando ela diz que é Gaia e não vai falar antropoceno, é porque ela mostra a importância de compor as lutas entre as ciências humanas e as ciências, digamos, ditas naturais, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido, mas também de dizer Gaia, retomando essa proposta, né? A gente também falou sobre isso na outra aula, da década de 70, né, do James Lovelock e da Lynn Margulis, né, que é essa ideia do planeta que é resultado, né, aí ela caracteriza em dois aspectos que são importantes, né, em relação ao que propuseram James Lovelock e Lynn Margulis, né. Bom, de que a Terra é resultado de um processo coevolutivo e simbiótico, em que os micro-organismos desempenham um papel fundamental. Quer dizer, quando a gente está falando da biosfera, da atmosfera, né, enfim, do oceano, né, a gente está falando de um conjunto que resulta, né, de um processo coevolutivo. E aí, no caso, os micro-organismos desempenham um papel fundamental para a composição da atmosfera, né? A gente sabe que é graças a essas bactérias, cianobactérias, que a gente tem uma atmosfera composta dessa forma, né? E por um outro lado, no segundo aspecto, né, Gaia é entendida como um ser, quer dizer, ela responde, né? Ela é responsiva, ela é implacável nas suas respostas, ela é suscetível, né? Em francês, na tradução não aparece, mas o termo que eles usam em francês é alguma coisa como aquilo que sente cócegas, quer dizer, suscetível nesse sentido, né? A qualquer toque ela sente alguma coisa, tipo uma Gaia cosquenta, né? Você faz qualquer coisa, ela responde. Então, nesse sentido de que é um ser. Então, é nessa chave que ela está falando de Gaia com uma proposta científica. No entanto, a Gaia da Stan Getz não é a Gaia do James Lovelock, né? Não é essa Gaia como eles propuseram, que é estável, né? Ela tem uma composição, digamos, climática, né? De uma certa estabilidade que garante, né? Uma certa história homogênea. Não é nessa chave que ela está falando. A Gaia da Stan Getz, ela é suscetível e ela não tem justamente um regime climático da estabilidade, né? Tanto que a intrusão de Gaia, né, nomear Gaia como aquela que faz essa intrusão,
é justamente porque Gaia é implacável e ela é, digamos, avassaladora na sua resposta. E aí, bom, como um procedimento, como operação pragmática, né, ela trata-se então de caracterizar Gaia como um acontecimento, não é um problema, né? Porque se fosse um problema, bastava que a gente buscasse uma solução para esse problema, mas Gaia, a intrusão de Gaia, ela não pode ser evitada, né? Quer dizer, responder a Gaia, aprender a responder a Gaia é fundamental nesse contexto, porque é com ela que a gente precisa aprender a compor. Não existe um futuro pós-Gaia, não existe um futuro para além disso. Quer dizer, a gente precisa aprender a compor com Gaia, porque é isso que está diante de nós. Acho que essa questão de nomear como um ato pragmático é interessante porque Gaia se presta, né? Acho que alguém, numa entrevista, pergunta por que ela escolhe um termo que se presta a tantos mal-entendidos. Eu acho que é justamente uma tentativa de contornar qualquer possibilidade de definição ou dizer uma verdade em relação ao que acontece, né? Quando ela nomeia Gaia e dá e frisa a importância do nomear como um ato performativo, né, que nos faz sentir e agir, que cobra uma resposta a partir desse ato, eu acho que é essa importância de escolher nomear como Gaia e a questão do ato de nomear. Né? Ela fala uma coisa que é interessante, Gaia não nos pede nada, né? Ela não nos pede nada, ela é suscetível, ela é cega e surda, né? É um desconhecido que veio para ficar, né? Como o Stélio falou aqui, né? Ela não vai passar, né? Mas ela é... Quer dizer, é aquela coisa, acho que publicaram um texto, tinha aquele hashtag, né, da pandemia, vai passar. Ah, não, fica em casa, vai passar. E, bom, estamos em novembro, quase, e não passou. Porque eu acho que a ideia é essa, a gente tem que aprender a lidar com essa resposta. Porque a gente estava fingindo que não tinha nada, né? E aí a gente tem que tomar precauções, a gente tem que compor com Gaia. Então, se é no caso da pandemia, a gente tem que estar ligado nas questões que estão gerando isso, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E tirar também qualquer questão de ordem moral. Quer dizer, também a tentação pode ser de pensar, seja na pandemia, seja em Gaia, como um ato de vingança, né, de uma natureza que se vinga contra esse avanço predatório do capitalismo. Não se trata disso, ela também tira qualquer aspecto moral que possa ter disso, né, porque até tem um dos livros do Lovelock, cujo título é Gaia, o Último Chamado, que, enfim, remete a essa ideia de vingança e não tem nada a ver, quer dizer, a Gaia não é vingativa, a Gaia não é mãe, quer dizer, o que ela diz só é que a gente não deve abusar da tolerância de Gaia, né, ter cuidado para não ofendê-la, porque ela é suscetível, né, mas ela não é, por conta disso, qualquer natureza, enfim, ou entidade que responda, né, às nossas ações. Karen, posso falar uma coisa? Claro, pode falar, Rolian. É que às vezes me causa um pouco de desconforto colocar esse tipo de adjetivos para Gaia, porque é uma forma de personificá-la.
que ela é suscetível, que ela é implacável, ou no caso, por exemplo, anterior, que seria vingativa, porque o que eu sinto é que a Stangers tenta mais falar de Gaia como se fosse o sistema. Então, ela não está se vingando de nós. Nós somos parte de Gaia. Gaia é todo esse sistema de relações, de biosfera, de atmosfera, sabe? Todo esse sistema é Gaia. E ela é suscetível no sentido de que ela é responsiva, ou seja, se tem algum distúrbio, vai ter uma reação que não seria exclusivamente física, mas, obviamente, a gente sente mais a parte biológica. Ou seja, é um sistema Terra, é esse sistema Terra. Por isso, seria complicado falar de vingança ou de suscetibilidade, essas coisas. Não, é simplesmente um sistema que é responsivo. E qualquer distúrbio, qualquer alteração que tem esse sistema vai gerar consequências que, em alguns casos, podem ser catastróficas para algumas partes do sistema, como nós. Sim, até porque ela diz que os micro-organismos vão continuar a despeito do que possa acontecer conosco, né? Mas só para ler aqui, um pequeno trecho que eu acho que talvez possa ajudar nessa questão. Né? Vamos ler esse trecho aí, fazemos um intervalo, porque são quase 9h30. A gente leu o trecho. São 9h30? É porque o meu relógio está 8h30, gente. Olha que louca. Não. Eu tô achando que é 8h30. É por isso, gente. Tá. Então diz assim, né? Gaia como um planeta vivo, né? Gaia como um ser. Diz assim: e Gaia, planeta vivo, deve ser reconhecida como um ser e não assimilada a uma soma de processos. No mesmo sentido em que reconhecemos que um rato, por exemplo, é um ser. Ela é dotada não apenas de uma história, mas também de um regime de atividade próprio, oriundo das múltiplas e emaranhadas maneiras pelas quais os processos que a constituem são articulados uns aos outros, a variação de um tendo múltiplas repercussões que afetam os outros. Interrogar Gaia é, então, interrogar algo coeso. E as questões dirigidas a um processo particular podem pôr em jogo uma resposta, às vezes, inesperada do conjunto. Então, acho que ser, nesse sentido que você falou, Julian, né, de algo que diz respeito a múltiplas e emaranhadas maneiras de compor, que é um processo, mas é um ser no sentido de que é mais do que a soma de cada uma desses processos, né? Então, é coevolutivo, porém também se compõe nesse todo, porque tem uma ideia de transcendência aqui, né? Ela vai falar que essa planetaridade, né, a transcendência da catástrofe também é algo fundamental aqui, né? Esse duplo devir planetário do capitalismo nas suas dimensões de predação e de Gaia na transcendência do seu da catástrofe, né? Eu acho que, bom, o essencial dessa parte em relação à Gaia é isso, e aí a questão da transcendência, acho que dá para juntar depois com as outras discussões, porque aí a gente faz um intervalo e talvez você segue, e aí eu vou pontuando com as coisas dos outros capítulos. O que você acha? Pode ser, eu vou pegando algumas questões. Né? Tá. Ai, gente, nossa, não sei se o relógio de vocês está errado também, é só o meu. É horário de verão que nos foi roubado. Nossa. Ai, meu Deus, a gente queria terminar cedo, desculpa. Não, a gente tem que desacelerar. Eu acho que esses 4 primeiros capítulos meio que dão a tônica do jeito que ela tá pensando, né? Eu acho que a Karen acompanhou muito bem esse jeito de pensar da Stanger. Mas, de toda maneira, tudo isso vai voltar também no texto do Latour, né? Sim, sim. Essa questão da transcendência mesmo, né? No capítulo que você sugeriu, os capítulo 6.
Eu acho que o Latour é mais didático, entre aspas, né? Porque a Isabelle... Pois é, então vamos fazer um intervalo, né? Vamos. Ó, gente, 10 minutinhos mesmo. Super Tá, obrigado. gente, desculpa, eu realmente olhei aqui o relógio errado. Ai, Desacelerar, inclusive, desacelerei mesmo, né? maravilhoso. Tá Então, bom, gente, 10 minutinhos. até daqui a pouco. Ah, Rê, aí você interrompe a gravação? Sim, pera. É,